Olá turma, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para responder as perguntas que vocês me fizeram na aula passada a respeito do assunto da Proclamação da República, beleza? Eu peguei as perguntas de todas as turmas e fiz um único vídeo. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu respondo as perguntas conceituais e a segunda parte eu respondo as perguntas que tratam sobre a Proclamação da República Brasileira propriamente dita. Tudo bem? Então vamos começar. A primeira pergunta é o seguinte: o que caracteriza uma república? Aqui tu já vê que o camarada já entrou com uma voadora no peito do professor, não teve pena. Mas vamos lá, a gente está aqui para aceitar os desafios mesmo. O que caracteriza uma república? Bom, amigo, o que eu posso te responder é o seguinte: o que caracteriza uma república é a soberania do povo. Em uma república, todo o poder emana do povo. Os governantes que estão aí no poder, andando de paletó e gravata, andando de carrão, eles são nossos empregados. Eles estão com esse status de governantes porque nós os escolhemos. Mas assim como nós os escolhemos, nós também podemos tirá-los de lá, porque o poder emana do povo. Então, assim como a gente elege, a gente pode tirar através do impeachment, que é uma forma mais drástica, se ele cometer algum crime de responsabilidade, enfim, e através do voto. Se não cumpriu aquilo que eles prometeram para a população, que eles fizeram um acordo de fazer, que não estão nos representando como deveriam, nós podemos tirá-los na próxima eleição, não votando neles. Mas infelizmente muita gente ainda trata político como se eles fossem monarcas, reis ou até semideuses. Eles são inquestionáveis, intocáveis. Você não pode criticar que o fã-clube vem pra cima de ti, te questionar. Mas por que tu falou mal do meu candidato, do meu governador, do meu prefeito, do meu presidente? Não é assim, gente. Eles estão lá, eles são nossos empregados. Então, o bacana da República é isso. Os mandatos, eles são limitados. Então, assim como eles receberam do povo essa delegação para representá-los, o povo também pode tirar. Então é isso, eles estão ali temporariamente para representar a população, mas o poder mesmo está na mão do povo. Ah, professor, mas não é bem assim na prática. Realmente tem muitos problemas, muitos vícios que surgem aí, e a gente vai respondendo no decorrer dessa aula, tá? Vamos para a segunda pergunta. Rapaz, vocês não tem pena mesmo, né? Olha essa. Por que foi? Tu quebrou minhas pernas, macho. Tu faz aqui, eu tenho que fazer uma volta lá na antiguidade para responder. Mas vamos lá. Por que foi extinta a República Romana? Bom, a República Romana, ela foi substituída pelo Império Romano. O primeiro imperador romano foi Otávio. E como que Otávio chegou ao poder? Bem, entre os séculos 2 e 1 a.C., a República Romana já vinha passando por crises. Crise econômica, social, muitas revoltas, muitos golpes, revoltas populares, revoltas de escravos, inclusive a revolta de Espartacus, que foi a maior revolta servil, ou seja, revolta de servos, revolta de escravos, que ocorreu na história. Ela acontece nesse contexto. Isso vai enfraquecendo a República Romana. E quem vai ganhando popularidade dentro desse cenário caótico são os generais do exército. Dentre eles, eu vou citar aqui Pompeu e Crasso. Pompeu e Crasso vão ganhar muita popularidade, muito poder, e vão acabar sendo eleitos cônsuls da República Romana, que é o cargo mais alto da República Romana. Tem outro militar muito popular que é Caio Júlio, o famoso Júlio César. Ele vai conseguir conquistar uma região que há muito tempo os romanos tentavam conquistar, que era a Gália. E isso vai garantir a ele muito prestígio. Então, Pompeu, Crasso e Júlio César juntos vão estabelecer uma forma de governo que não era prevista nas leis romanas, mas que devido a esse poder que eles vão conquistando, eles vão formar, que é o chamado primeiro triunvirato. Então, a República Romana vai ser governada por esses três militares. Acontece que eles vão se desentender, Pompeu e Crasso vão tentar boicotar
a influência de Júlio César, que vinha cada vez mais se tornando cada vez mais forte ali dentro da República. Então Pompeu e Crasso vão tentar acabar com essa influência de César, mas não vão conseguir. Primeiro que o Crasso vai morrer em campo de batalha, em uma campanha militar, e o Pompeu, que vai entrar em conflito direto com o Júlio César, vai acabar fugindo para a Grécia depois que César, mas ele adentra em Roma com os seus exércitos. Ele até vai falar a clássica frase: a sorte está lançada, porque entrar em Roma com um exército era como se estivesse declarando guerra. Então era um golpe militar que estava se estabelecendo ali. Então, fugindo desse golpe de César, o Pompeu foge para a Grécia, e lá ele é derrotado, e enfim, César vai se tornar o único governante, vai se tornar ditador. Então tudo isso vai enfraquecendo a República. Porque na República quem tinha um poder maior era o Senado. E aí quando o Senado já perde a influência para o triunvirato, e agora César se torna um ditador. E isso vai cada vez mais enfraquecendo a República. Os senadores, temendo esse crescimento de César, eles vão conspirar e vão assassinar o Júlio César. Só que eles pensavam que o poder ia voltar para a mão deles, mas não voltou. O poder foi assumido pelos militares, principalmente os militares próximos de César, que inclusive Marco Antônio, que era um grande aliado de César, Lépido e Otávio. Eles vão passar a ser as figuras mais importantes da República Romana e vão formar o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato também vai entrar em crise. Lépido vai sair desse governo, vai ser derrotado, e depois Marco Antônio e Otávio vão entrar em conflito. Marco Antônio vai fugir para o Egito, pegar apoio lá de Cleópatra, que inclusive Cleópatra tinha tido um caso amoroso com Júlio César, e depois vai ter um caso amoroso com Marco Antônio, que vai ser o seu grande aliado. Mas Marco Antônio e Cleópatra vão ser derrotados por Otávio. Inclusive eles vão cometer suicídio. Vão ser derrotados por Otávio, e Otávio dessa forma assume o poder de Roma e do Egito. Então ele se torna uma figura muito poderosa e vai acumulando vários cargos e várias posições, até chegar na posição mais alta, que era a função, na verdade não é a função, o título de Augusto, ou seja, divino. Ele passa a ser considerado uma espécie de representação divina na Terra. Ele vai ser chamado de Otávio Augusto, que é Otávio o Divino, e vai ser o primeiro imperador romano. E aí chega ao fim a República Romana. Respondida essa questão, essa ficou um pouco longa, mas era necessário para poder entender. A terceira pergunta: após o fim das repúblicas romanas, muitos séculos se passaram até a instalação das repúblicas modernas. Explique. Assim, depois que Roma se torna um império, na história da humanidade nós vamos tendo uma série de impérios que vão se formando. E esse modelo republicano, ele vai sendo meio que deixado de lado. Ele só vai retornar no final do período medieval. Aí tu tem na tela, eu trago aí o exemplo do Império Bizantino, que é o império que vai surgir depois do Império Romano. Então vai ser uma sucessão de impérios, e até que no final do período medieval que vai vir essa forma de governo republicana, que é uma forma de governo onde o poder não está centralizado na mão de uma única pessoa, de um monarca. Ok? A quarta questão. Bem, gente, como eu falei para vocês, quando chegou ao fim a República Romana, que se estabeleceu o Império, uma série de monarquias, de impérios foram se formando ao longo da história. E essa forma de governo republicana, onde o poder não está concentrado na mão de uma única pessoa ou de uma instituição, ela vai voltar a ganhar forma no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse período nós vamos ter a formação da República das 7 províncias dos Países Baixos, que equivale a grosso modo ao que é a Holanda atualmente. Tá? Só que as repúblicas propriamente modernas, elas vão ter início em 1679, com a proclamação
da República nos Estados Unidos, que vai se tornar um país independente da Inglaterra. E aí na tela você tem o primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi George Washington. Então, a primeira forma de república moderna, nós podemos citar aí a República dos Estados Unidos e a República Francesa, que foi estabelecida ali, proclamada em 1692, depois da Revolução Francesa. Mas não devemos esquecer que a primeira forma de república no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna foi a das 7 províncias dos Países Baixos, beleza? Então vamos para a próxima questão. Aí o aluno me pergunta, por que nem sempre esses princípios da república são respeitados? É simples, gente. Ganância, ambição exagerada, corrupção, o povo que não exige os seus direitos, o povo que trata político como se fossem semideuses, o povo que idolatra político, o povo que, com perdão da palavra, puxa saco de político. Essas características, né, esses vícios, eles atrapalham que a república, que na teoria é uma forma de governo onde todas as decisões e atos públicos devem ser voltados para atender o interesse do povo, acabam sendo desvirtuados por conta disso. Políticos que estão ali para querer fazer patrimônio pessoal, para enriquecer, para defender os seus próprios interesses. A corrupção, que é uma praga endêmica que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo. E no Brasil nós sofremos ainda mais com a corrupção, que prejudica muito a vida da população brasileira, que impede que os serviços públicos funcionem da maneira que deveria funcionar, que as obras públicas sejam implementadas. E a passividade do povo, né, gente? Se o povo tá tudo isso acontecendo, o povo não se manifesta, o povo não cobra, parece que o povo fica apático. Na Constituição está lá os nossos direitos e os limites do poder, então nós devemos exigir que haja esse respeito a esses princípios, tá? Só assim que nós poderíamos construir uma república que de fato vai atender os interesses da população. Por que são chamadas de unitária e federada? É a sexta pergunta. Bom, pessoal, essa questão é bastante complexa, mas a nível didático eu vou te responder da seguinte forma. Uma república unitária é aquela que não há uma divisão entre estados membros autônomos. Como assim? É aquela onde o poder ele é centralizado. O poder é centralizado. Por exemplo, a Constituição de 1824 criava o poder moderador. Então a última palavra ela era sempre do imperador. Então não existia autonomia para as províncias. As províncias estavam subordinadas ao governo central. Elas estavam hierarquicamente inferiores. Então nós damos aí esse exemplo como uma república unitária, onde o poder está concentrado em um poder central. E a República Federada, que é o exemplo da nossa república atual, é onde a junção desses estados-membros, por exemplo, Pará, Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, enfim, esses estados-membros, eles têm autonomia, ou seja, eles não são subordinados ao governo central. Eles têm as suas atribuições, as suas responsabilidades, eles têm os seus papéis, eles têm os seus limites. Então, tem uma certa autonomia. Pode criar sua própria Constituição, sua própria força militar, seus próprios impostos. Nós elegemos os nossos governadores. Então, esses Estados-membros, eles são autônomos. Eles não são independentes, são autônomos. Eles têm essa capacidade de se auto-administrar. Então, é isso que é uma república federada, onde a união desses Estados-membros vai formar a nossa República Federativa do Brasil, né? Uma república formada por Estados-membros, Estados federados que têm autonomia. E a sétima diferença entre república presidencialista e parlamentarista. Para resumir, eu poderia dizer assim para vocês, a república presidencialista é onde o poder executivo está nas mãos do presidente. E qual é a responsabilidade do poder executivo? É administrar os bens públicos, administrar a coisa pública, é fazer com que o Estado brasileiro
funcione para atender os interesses da população. Então quem está responsável pela administração no sistema presidencialista é o presidente. Já no sistema parlamentarista, quem é o chefe do executivo é o primeiro-ministro, que é escolhido entre os membros do legislativo. A gente vai lá, vota nos deputados, vota nos membros do legislativo, e entre eles vai ser escolhido o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro que vai ser o chefe de governo, vai ser o chefe do executivo responsável por administrar o nosso país. Tranquilo? Então, por aqui nós terminamos essa primeira parte, tá ok? Obrigado.